Fala galera, só alegria! Mais uma vez uma quarta-feira abençoada, quarta-feira linda, quarta-feira maravilhosa! E vocês estão aqui de novo neste quadro abençoado que vocês gostam tanto, a Quarta Imobiliária. E se vocês não sabem, hoje nós vamos falar de fundos de desenvolvimento para venda na nossa minissérie sobre fundos imobiliários. Mas antes de começar, meu jovem, roda a vinheta! Eu sou o Leonardo Félix, do Guia do Investidor Iniciante, e antes de começar, como de costume, eu vou pedir para você parar um pouquinho, se inscrever aqui no canal e já ativar o sininho, meu jovem, porque aqui toda quarta-feira é um dia abençoado e que nós falamos de fundos imobiliários. No dia de hoje nós vamos falar de fundos de desenvolvimento para venda, e se você não sabe o que é isso, você tem que ficar até o fim desse vídeo porque é um fundo muito interessante com ótima rentabilidade. Mas vocês devem estar achando meio estranho que eu estou num cenário um pouco diferente, é porque essa semana já é uma semana abençoada, maravilhosa, porque é uma semana que eu estou de férias, então aproveitei para vir um pouquinho aqui para o interior e descansar um pouquinho, né? Já a gente não é de ferro também. Então os próximos vídeos aí vocês vão ver neste cenário lindo e maravilhoso, diferente, um pouquinho fora de casa, um pouquinho longe de São Paulo, longe do fuzuê, mas também dentro de um imóvel, e por isso que hoje nós vamos falar de fundos imobiliários e fundo de desenvolvimento para renda. Os fundos imobiliários focados em desenvolvimento para venda são fundos imobiliários onde 2/3 da bufunfa desse fundo está aplicado, está destinado, está investido em criar, construir e incorporar imóveis. Então é assim que este fundo ganha dinheiro. E como funcionam esses fundos, meu jovem? Nada mais é do que este fundo investe o dinheiro na construção do imóvel. Então ele vai ficar vários meses sem pagar dividendos ou pagando pouquíssimo dividendo. E aí sim, quando ele vender este imóvel que foi construído, quando ele conseguir vender todas as unidades deste imóvel, aí sim ele vai pegar este lucro e vai pagar para os cotistas um dividendo. Então você vai ver vários meses com um dividendo zerado ou com um dividendo bem baixinho, e então quando realizar a venda de todo o imóvel, aí sim você vai ver um dividendo gigantesco. Então quando você olha o dividendo deste fundo, você não vai conseguir enxergar um dividendo tão linear, ou seja, nem todo mês ele vai pagar o mesmo dividendo. Ele vai pagar dividendos bem baixinhos e alguns meses dividendos extremamente altos, que são os meses onde entra o lucro da venda desses imóveis. O principal ponto negativo deste fundo, meu jovem, é que todo o risco da incorporação e da construção fica nas costas do investidor, ou seja, se estourar o orçamento da incorporação ou da construção do imóvel, todo esse estouro vai penalizar o seu rendimento, ou seja, se você ia ganhar um lucro um pouco maior, ele vai ser reduzido com este estouro. Outro ponto também é que todo problema que dá na obra, ou até mesmo atrasos da obra, vai impactar na sua rentabilidade, porque ou você vai receber o dinheiro mais à frente, ou seja, com um pouco mais de atraso, ou mesmo pode reduzir a rentabilidade do seu investimento. Porém, contudo, entretanto, nem tudo é tão difícil assim na vida. Às vezes a vida é boa com a gente, às vezes nós temos momentos de paz como investidor e tem boas vantagens deste fundo. Ou seja, apesar de você ter todo esse risco nas suas costas, a rentabilidade desses fundos de incorporação, ou seja, fundos de desenvolvimento para a venda, eles costumam ser bem acima dos fundos convencionais, né? Dos fundos de tijolos, dos fundos que são voltados para aluguéis. Ou seja, o seu risco é muito maior, porém a sua rentabilidade também é muito maior, meu jovem. Muito maior mesmo. Esses fundos, eles constroem, eles desenvolvem qualquer tipo de imóveis. Tem fundos focados em shoppings, ou seja, constroem shoppings. Tem fundos voltados a galpões logísticos, ou seja, constrói galpões logísticos para depois vendê-los. Tem fundos, inclusive, que desenvolvem imóveis comerciais, desenvolvem imóveis residenciais e até mesmo hospitais. E assim, com o lucro dessa venda, que ele consegue dinheiro tanto para guardar para o fundo construir novos imóveis, quanto para rentabilizar para o cotista. E assim, o cotista tem um pouquinho mais de dinheiro. Inclusive, para você ver como que funcionam os dividendos, ou seja, como que é o dinheiro que você recebe com este fundo, nós vamos colocar aqui na tela o gráfico do RBDS11, que é um fundo de desenvolvimento para venda focado em imóveis residenciais, ou seja, ele constrói prédios, constrói casas, principalmente em condomínios, e depois vende estas casas, esses imóveis, e lucra com essa venda. Então, só para você entender este gráfico, cada barrinha azul dessa são os dividendos que foram pagos naquele mês. E a linhazinha de baixo, né, a linhazinha do eixo X ali, é a linha do tempo, ou seja, é a linha que mostra o passar do tempo. Então você tem ali o dividendo pago em cada um dos meses. Sendo assim, meu jovem, em alguns momentos ele paga um dividendo muito mais alto, em alguns outros momentos o dividendo é um pouco mais baixo. Veja, se você analisar este tipo de dividendo, o dividendo desses fundos de desenvolvimento para a venda, você vai ver que eles são muito maiores do que os fundos de desenvolvimento para a renda.
Ou seja, apesar de ter mais risco, tem mais rentabilidade, como a gente falou, mas também não dá para você contar com o ovo na galinha. Exatamente como eu disse, nem todo mês eles vão pagar o mesmo dividendo. Vai ter mês que vai ser um pouco mais alto, vai ter mês que vai ser um pouco mais baixo, você não vai conseguir prever com tanta facilidade como vai ser esses dividendos. Fechado? Conseguir entender como funcionam esses fundos de desenvolvimento para a venda? Gostaram de entender que eles constroem casas, constroem lugares, constroem agências bancárias, hospitais, galpões logísticos, shoppings, para depois lucrar com esta venda? Gostaram de entender como funciona esse treco? Achou um bom investimento? Eu vou colocar inclusive aqui na descrição desse vídeo alguns exemplos de fundos de desenvolvimento para a venda para vocês poderem dar uma pesquisada, lerem um pouquinho mais sobre ele e entenderem como funciona. Certíssimo? É um ótimo tipo de investimento, porém tem que ter um pouco mais de cautela, já que ele é um pouco mais imprevisível e tem um pouco mais de risco. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal agora que eu estou de férias, descansando. Certíssimo? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana e tchau!